Fala galera, muito que bem, né? Flu na veia. Depois dessa vitória, uma vitória bem ruinzinha, um joguinho muito fraco do Fluminense. Mas antes de tudo, né? Deixa o like, se inscreve aí, fortalecer o trabalho aqui do canal. Analisar esse jogo, que foi mais um jogo assim deplorável do Fluminense, um jogo bem ruim, contra um adversário fraquíssimo, né? Que é a União Espanhola. A gente já esperava isso, um adversário muito fraco, um adversário que não ia se propor a atacar, e depois das circunstâncias do jogo fizeram com que a equipe da União Espanhola atacasse cada vez menos, né? Então, o Fluminense, com essa vitória, assume a liderança provisória. O Once Caldas vai enfrentar o São José às 11 horas hoje, muito provavelmente passa. Caso porventura e por algum milagre o São José consiga empatar, o Fluminense fica em primeiro, o Fluminense já está classificado, né? Está classificado, praticamente classificado. O São José chegaria a 10, mas precisaria ganhar o Once Caldas, e o Fluminense perder no saldo para o São José, eu acho muito difícil. Enfim, o Fluminense vence o jogo, uma atuação que, sinceramente, gente, atuação muito abaixo. Muito abaixo. Eu não estou conseguindo ver evolução no elenco. No elenco, não, no time. No que vem jogando. Não consigo ver evolução na equipe do Fluminense. O Fluminense que foi a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas Fuentes, Nonato, Martinelli, Arias, Ganso, Canóbio e Everaldo no comando de ataque. Esse aí, amigo, horrível. Mas vamos lá. O Fluminense começa pressionando, o Fluminense começa indo para cima. A gente já esperava isso. Conseguindo a proeza de não fazer gol nesse time da União Espanhola no primeiro tempo. Mas pressionou, aí achou um pênalti, que poderia ser um desafogo, né? O grande tema, né? O Fluminense parece que mesmo num jogo tão bosta que nem foi esse de hoje, o Fluminense consegue ter pauta. É impressionante que esse time ele consegue ter pauta, muito pela bunda molice do elenco, muito pela falta de comando que o Fluminense tem. Mais uma vez foi pauta o lance do pênalti do Fluminense. O Arias foi claramente puxado pelo jogador da União Espanhola. E é impressionante como os árbitros eles não conseguem dar no campo os lances pro Fluminense. Contra o Corinthians, que deu o pênalti, ele teve que ir no VAR. Contra o Santos, ele não foi no VAR e foi pênalti. Contra o Vitória, ele não foi ver o pênalti. E contra o Botafogo, ele também não foi ver o pênalti. Contra o Galo, também ele não foi ver o gol irregular do Galo. Que a gente, só depois que eu fui lá olhar, não tem desculpa, não tem passação de pano. Tirando acho que o jogo do Botafogo, que eu acho que um pênalti mudaria apesar da atuação tosca do Fluminense, provavelmente alteraria o placar, que estava 1-1 ainda. Tirando esse jogo, eu acho que os outros, assim, o Fluminense tinha obrigação de fazer o resultado e não conseguiu fazer. Principalmente contra o Vitória, contra o Atlético Mineiro, uma incompetência generalizada, que era só não ceder escanteios ou conseguir ter eficiência na bola aérea, e não conseguir nenhuma das duas. Mas enfim, o árbitro vai ver o pênalti no VAR e acontece algo que eu não estava esperando. E a reação no Maracanã foi tão negativa quanto a minha reação. Botou o Everaldo para bater o pênalti. E o Arias deu desculpa de que ele é um dos cobradores no final do jogo. Cobrador, caramba, meu amigo. Caramba que o Everaldo é cobrador. Desde quando ele virou cobrador? Desde quando ele tem moral? Ele não é cobrador, gente. Isso foi pauta, desculpa, para quererem dar moral para um jogador. Que é horroroso. Quando chegou, na minha visão, já não fazia sentido, e hoje continua não fazendo sentido nenhum. Um jogador que precisa de muitas chances claras de gol para fazer um gol, e mesmo com essas chances claras ele não consegue. Contra o Sport precisou de 8 chances, 9 chances, eu não lembro quantas chances foram, mas ele precisou de muitas e precisou de um gol aberto, para ele só encostar de cabeça para ele conseguir fazer o gol, porque senão ele não consegue. Hoje teve várias chances, uma dentro da área, que era para dá um toquezinho, tranquilo, pra fazer o gol. Ele mete na lua. No pênalti também, ele erra o pênalti, né? Isso aí tem que ser pautado. Ele erra o pênalti e no rebote ele consegue errar. E é inacreditável o lance que ele erra no rebote. É inacreditável o lance que ele erra. Ele consegue perder na corrida pro zagueiro que tava muito atrás dele. Ele bate o pênalti e num arranque de balsa ele corre muito devagar pra tentar chegar e ele não consegue. Meu Deus do céu, cara, o Everaldo é um jogador, é um caso seríssimo, e deixarem ele bater o pênalti é outro caso seríssimo. Mas tem dificuldade imensa de criação. Apesar do União Espanhola ser uma equipe fraquíssima e cedeu essas chances, mas teve chances. A gente olha aqui,
As finalizações no primeiro tempo foram 11 do Fluminense. 5 no gol, a pontaria é péssima, né? No geral, 28 finalizações do Fluminense, 12 no gol. O aproveitamento de finalização do Fluminense é péssimo, gente, é péssimo. E a gente olha, Martinelli chutando 2 bolas na lua. Teve uma que ele chuta bem, né, que foi o segundo gol. Mas, no geral, chutes horríveis. Nonato chutando pra fora, Ganso chutando pra fora, Arias chutando pra fora, Keno chutando pra fora. E quando o Fluminense, enfim, acerta a pontaria, é um chute fraquíssimo, que o goleiro vai lá e encaixa. Realmente é muito estressante assistir o jogo do Fluminense, desanima. Um time que não parece que não tem variação, um time que não consegue produzir. É um time que, entendeu? Parece que não tem brilho, não tem vida. São poucos jogadores assim, e cada vez mais a gente olha o que o Thiago Silva falou e fica meio com o pé atrás, né? Fala, e aí, gente? E aí? Parece que os caras não estão querendo mesmo, é meio que um pé mole, um desânimo, desmotivado, que é impressionante. Irrita muito, irrita muito. E a torcida termina o jogo, termina o primeiro tempo, vai e merece a gente. Não merece aplaudir. Merece cobrança para ver se esse elenco consegue tomar vergonha na cara. O treinador também, que tem que ser muito cobrado. Treinador que não está conseguindo evoluir. Eu não consigo enxergar muita mudança para o Mano. Talvez porque o Mano é um treinador que é azarado, enfim, mas no geral também não consigo ver mudança para o Mano. É de fato um time que pouco cria. Me lembrou o jogo da Aparecidense, um jogo muito ruim. Os caras com 1 a menos, o Fluminense só faz 2-0, gente. É muito, muito pobre. O Fluminense é muito pobre de criação, muito pobre de capricho nas finalizações, deixa muito espaço também. O União Sport é um time que não quis fazer nada, né? Mas a zaga conseguiu ainda bater cabeça em um lance ou outro. Zaga essa que é assustadora. A gente questionar aí a base. A base não me apeteceu, viu? Fui ver o último jogo da base, meu amigo, nossa senhora. Gustavo Sintra e Kaique Almeida, meu amigo, meu Deus do céu. Meio campo também, Jesus, só Deus na causa, filho. O Wallace Davi perdido, o Doman também perdido. Achei que na minha visão eram jogadores prontos, assim, profissional, e pelo visto é uma bagunça. O profissional, a base é muito bem integrado. Dá muito espaço na entrada da área, bola aérea fraca, finalização ruim, criação dificultada, realmente lembra bem o profissional da base, o Sub-20, pelo menos. O Sub-17 eu acho que é um time um pouco mais de encher os olhos. A gente não tem muito o que falar, o Fluminense criou muito volume, mas erra demais nas finalizações, erra demais na tomada de decisão. Teve um contra-ataque do Keno, acho que foi no primeiro tempo, ele fez questão de errar o passe. É impressionante como é muita displicência, os jogadores parece que eles tentam errar. Essa é a impressão que passa, o time do Fluminense parece que eles tentam errar. Fala também do Canóbio, né, que começou o jogo, pouco citei ele, porque ele saiu machucado. Eu acho que, tirando o fato de ele ter se machucado, que não é uma coisa boa para ele, é complicado, acho que até afundou o crânio, enfim. Então, tirando isso, que é complicado, melhoras aí para ele, mas o time melhorou também. Apesar do Ken ser um jogador extremamente indolente, o time melhorou com a ausência, né, com a saída do Canóbio, que é um jogador que, na minha visão, também, Deus me livre, cara. Eu acho que não ia fazer nada nesse jogo. Renato mexe, bota Serna, bota Isaac, bota o Hércules, bota o Lescano. Isaac, Hércules e Lescano, pouco para falar. Do Serna não gostei, entrou afobado, errando demais, e o Everaldo até o fim, né? Foi praticamente até o final o Everaldo. Tentativa de fazer com que ele evolua, de que ele pegue confiança, mas para mim, com ou sem confiança, é um jogador horroroso, gente. Enfim, é só estresse. Só estresse. Time que hoje não embalou em nada, nem para iludir. O Fluminense não serve nem mais para isso. Pega times fracos e não consegue nem iludir contra esses times fracos. Enfim, final de semana tem jogo contra o Juventude lá no Jacone. O Fluminense não vence desde 2005, eu já dei ênfase nisso. Depois pega a Aparecidense em Brasília. E depois, no Brasileiro, eu acho que pega o Vasco. Eu vou até olhar aqui. Eu acho que pega o Vasco. Deixa eu ver aqui. E é uma sequência complicada, né? Porque o Fluminense ele vai se esforçar muito para perder pro Juventude, coisa que fez contra o Galo, se esforçou para perder pro Galo, perdeu pro Galo, se esforçou para perder pro Juventude. Me antecipei. Vai se esforçar para perder pro Juventude, provavelmente vai estressar muito o torcedor. Isso, exatamente, vai pegar o Vasco. Do Fernando Diniz. Já é um desespero, né, gente? Imagina qual vai ser a primeira vitória do Diniz sob o comando do Vasco. Imagina se for contra o Fluminense. Enfim. Não tem mais muito o que falar, não. O Fluminense é um time que precisa evoluir muita coisa. Aumentou só o salário do treinador, porque na bola jogada tá muito parecido. Tem que melhorar muito, tem que ver alternativas.
sejam mais coesas, né? Com a ausência do Bernal agora, que volta daqui a 2 meses, foi cogitado Thiago Santos, gente. Thiago Santos não, né? Começa aqui meu movimento. Thiago Santos não. Mas é isso então, galera. Não tem muito o que falar. Eu vou com Juventude. Estresse certo. Eu tenho certeza que a gente vai se estressar. Eu confio no que eu vou me estressar. E você também confia. E você também deve estar confiante para se estressar. Todos nós vamos nos estressar. Então é isso, galera. Não vou mais tomar o tempo. Valeu. Até a próxima. Até o jogo contra o Juventude. Tamo junto.